trabalhamos as definições, axiomas, né? Teorema de Laplace, tá? E daí, começamos as distribuições de probabilidade da discreta, basicamente, a distribuição binomial, né? Nós apresentamos a binomial, e das distribuições da variável contínua, nós vimos na última aula a distribuição de variável contínua uniforme, tá bom? Então, a distribuição uniforme, ela tem definido ali a função dela, a f de x, nós definimos as características dessa função, né? A esperança e a variância. Hoje, nós vamos trabalhar com a distribuição normal de Gauss, legal? Então, essa é uma distribuição muito utilizada na estatística. Ela parece ser uma distribuição muito sofisticada, né, e um pouco difícil de trabalhar, mas não é. Ela não é difícil de trabalhar com ela, ela é sofisticada, ela é muito utilizada. Então, a distribuição normal de Gauss, ela já é toda tabelada. Então, você imagina uma função, para você encontrar a probabilidade, você tem que integrar essa função de menos infinito a mais infinito, ou de menos infinito até o ponto de interesse de estudo. O que acontece é que toda essa análise já é feita tabelada, tá? Então, nós precisamos entender o seguinte. Primeiro, o que é uma distribuição normal de Gauss? Quando um evento é normal? Segundo, qual a função dessa probabilidade, né? Como ela é definida? Terceiro, como eu vou resolver o problema? Para eu resolver, eu preciso entender o seguinte, que os problemas da distribuição normal de Gauss são problemas reais. Só que esses problemas reais, eles precisam ser convertidos para a tabela normal de Gauss. Ou seja, a tabela que foi construída para essa distribuição, ela não resolve direto o problema. Você tem que, na verdade, fazer uma transformada nessa tabela, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou conversar com vocês sobre essa distribuição, depois eu vou fazer um exemplo, e depois a gente vai pegar o material e vai para a parte da anotação dessa distribuição, tá legal? Vamos trabalhar dessa forma. Então, vamos lá. O que seria um fenômeno normal? Tá bom? Imagina a gente, por exemplo, uma prova de concurso. Uma prova de concurso, o normal seria a maioria das pessoas tirar nota em torno da média, algumas pessoas tirar nota abaixo da média, e algumas pessoas tirar nota acima da média. Isso é um fenômeno normal. Outro fenômeno normal, por exemplo, professor, o paraense ele tem uma estatura, ele tem uma altura, né? Normal do paraense. Então, o paraense tem uma estatura média. A maioria dos paraenses estão em torno daquela média, mas sempre tem um paraense que é muito abaixo e tem um paraense que é muito acima. Isso é normal, entendeu? Professor, uma criança de 1 ano, o peso médio dela é tanto. Então, o peso de uma criança de 1 ano é tanto, certo? É um valor. A maioria das crianças de 1 ano tem um peso próximo daquilo ali. Poucos estão... mas vai ter uma criança de 1 ano que vai estar muito acima daquele peso, e vai ter umas crianças lá que vão estar muito abaixo do peso. E isso é um fenômeno normal, tá? Aí uma situação que não é normal, por exemplo, lá na África, tem uma cidade na África em que as crianças são desnutridas. Então, a maioria delas está com peso abaixo da média normal para aquela idade. Então, isso é um fenômeno anormal, tá? Outro fenômeno anormal, por exemplo, não existe mais, mas existiu uma cidade no Ceará em que as crianças eram muito baixinhas. As crianças de 11 anos, elas estavam abaixo da altura. Então, se eu pegar a média de altura, a maioria dessas crianças estavam com a altura abaixo dessa média. Então, isso não é normal, tá legal? Isso não é normal, tá?
Na área de vocês, por exemplo, gente, poxa, eu compro um computador, certo? Aí o meu computador é de uma determinada fábrica. Aí o meu computador, ele tem uma vida média. Então, a vida média do computador, vamos supor que seja aí de 3 anos. A vida média do computador, 3 anos. Então, o normal seria que daquela produção de um lote de computadores, a média estivesse naquele, né, a maioria estivesse em torno daquela média de vida de computador. Agora, o que acontece é o seguinte, pode ser que o computador tenha problema antes, pode ser um que tenha que dure mais, entendeu? Isso é normal. Agora, o que não é normal, você ter uma fábrica em que a maioria dos computadores, eles vão ter problema abaixo da média do tempo. Isso não é normal. Então, primeiro essa ideia de normal, tá? Eu queria falar isso, Fernando, mas eu me segurei, né? Dessa marca aí, né? Entendeu? Então, já tem outra. Então, por marca. Então, é o seguinte: por exemplo, um componente do computador, uma memória, um pendrive, alguma coisa, né? Ou, enfim, tá bom? Então, isso é comportamento normal. Quer ver uma coisa que não é normal, por exemplo, a prova do vestibular da UFRA, tá? Da UFPA, da UEPA. O que acontece? Os caras têm poucas vagas. Então, o que acontece? Existe uma média, a nota média. A maioria das pessoas tiram nota abaixo dessa média. Poucas acima da média. Isso não é normal. Então, significa dizer que a prova do vestibular não é normal. Então, se o cara não passar, ele não tem que pirar, né, ficar preocupado. Ai, meu Deus, eu não passei. Eu não tenho inteligência. Não existe isso. É a prova feita para ficar reprovado. Tá bom? Já, por exemplo, vamos supor, numa faculdade particular. O que acontece na faculdade particular? O cara monta a faculdade, ele tem muitas vagas, ele precisa de aluno, então ele vai passar uma prova em que a maioria das pessoas tira nota acima da média. Porque ele precisa daquelas notas, daqueles alunos, certo? Então, também não é uma prova normal, tá? Então, o normal é ele ter uma curva, tipo uma curva de sino, entende? Onde a maioria fica próximo da média, poucos abaixo da média e poucos acima da média, tá? O anormal, ou a curva fica com uma frequência muito grande abaixo da média, ou a curva fica com uma frequência muito grande acima da média. Isso é uma distribuição anormal. Aí o que acontece? Você vai fazer uma pesquisa, você coleta os dados. Aí existem testes que você pode verificar se a distribuição é normal ou não, tá? No nosso problema de prova, a gente vai dizer assim mesmo, olha, gente, essa variável tem distribuição normal, com média tanto e variância tanto. Nós já vamos dizer. Mas assim, em campo, você coleta os dados e verifica se é normal ou não, tá? Se o comportamento não for normal, se você quiser, você pode aplicar lá uma técnica para normalizar. Por quê? A maioria dos testes estatísticos você só pode fazer se a distribuição for normal. Tá legal? Por exemplo, você pode aplicar uma média móvel, você pode aplicar um log de base 10 nas informações, aí você tem uma curva toda louca, aí você suaviza a curva. Tá bom? Você suaviza a curva. Tá? Você pode transformar ela normal. Tudo bem. Então é o seguinte. Professor, já entendi o que é uma distribuição normal. Legal. Olha, vou até escrever aqui. Eu vou perguntar para vocês. Vocês entenderam agora o que é um fenômeno normal? Pronto, está feita a pergunta. Vocês entenderam agora o que é um fenômeno normal? Só para responder no chat ou então falar aí. Vamos ver se alguém responde. O Vitor pegou o bonde andando. Tudo bem. Certo. Então é o seguinte, o fenômeno normal é aquele fenômeno onde a maior concentração das informações fica em torno da média, tá? E poucas ficam na cauda, ok? Eu vou mostrar para vocês
uma curva normal, tá? Deixa eu abrir aqui o meu material, que eu vou mostrar para vocês uma curva normal. Primeiro, eu quero que vocês entendam o que é um fenômeno normal. Depois, cadê aqui? Tá aqui, ó, uma curva normal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Depois, eu vou dizer para vocês o seguinte, que um problema que envolve, tá? O problema que envolve a distribuição normal, tá? Isso aqui é uma curva normal, olha só, olha o comportamento dela, olha. Ela cresce, a média está por aqui, por exemplo, a média de peso aqui 70, depois ela diminui. A maioria das informações está em torno da média, poucas abaixo, poucas acima, tá? Isso aqui é um fenômeno normal, tá legal? Bem, é o seguinte, primeiro passo é esse, é entender o que é uma distribuição normal. Primeiro passo é esse. Segundo passo é o seguinte, é resolver problemas, tá? Resolver problemas que envolvam a distribuição normal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um pequeno problema simples, vou mostrar para vocês, nós vamos ter um problema. Esse problema, ele tem valores reais, tá? E aí, esses valores da realidade do dia a dia, eles não estão na tabela. Aí nós vamos precisar converter esses valores para a tabela, tá bom? É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou resolver um pequeno problema, vou mostrar. Depois, a gente vai aprender a utilizar a tabela, tá? A utilizar a tabela. É importante a gente saber o seguinte, que a curva normal de Gauss, ela tem uma área. Essa área, ela tem probabilidade de 100%. Então, a metade dela é 50%, a outra metade é 50%. Ela toda é 100%, tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui o nosso Python e criar aqui um probleminha. Deixa eu abrir primeiro aqui, que eu vou limpar ele aqui, tá cheio de coisas. Deixa eu abrir aqui. Pronto, limpei. Agora deixa eu abrir esse carinha aqui. Pronto. Eu abri, agora eu vou colocar uma curva normal aqui. Eu vou só abrir o material e pegar uma normal para colocar aí dentro. Deixa eu ver se tem aqui. Uma normal. Ah, tá aqui, uma curva normal. Legal, vou colocar lá dentro uma curva normal. Essa aqui é a curva normal, tá legal? Então, veja só, vamos supor o seguinte. Eu vou colocar aqui um problema para a gente estudar, tá? Um computador, uma determinada marca de computador, tá? Tem vida média igual a 300 dias, com desvio padrão de 30 dias, tá? Sabendo-se que a vida média do computador tem distribuição normal, qual a probabilidade do computador, tá? Ter vida útil até 310 dias. Pronto, isso é um probleminha. Tá legal? 310 dias. Então, veja só. Uma determinada marca de computador tem vida média igual a 300 dias, com desvio padrão de 30 dias.
Sabendo-se que a vida média do computador tem distribuição normal, qual a probabilidade do computador ter vida útil até 310 dias? Então, beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa distribuição aqui, ó, essa curvazinha aqui, vou colocar os dados nela, tá bom? Vou pegar ela bem aqui assim, olha, bem aqui assim. Vou pegar ela bem aqui assim. Aqui ela. Aí aqui, gente, eu tenho o seguinte. Essa é a minha curva normal. Ela inteira, olha só, gente. Ela inteira, toda essa área aqui, olha. Toda essa área aqui, ó. Equivale a 100%. Ok? Olha, gente, a metade dela aqui é 50%, porque ela é simétrica. Ok? A outra metade tem 50%, porque ela é simétrica. Tá? Aí, é o seguinte, essa área toda dela, toda essa área dela aqui, essa área todinha aqui, essa área inteira, tá? De menos infinito até mais infinito é igual a 100%. 100%. E essa área aqui, ela é tabelada, ok? Ela é tabelada. Então, vamos lá. Vamos ver o problema. O problema é o seguinte. Eu vou colocar aqui, sempre no meio da curva vai ficar média, tá, gente? Então, eu tenho a seguinte situação. Deixa eu colocar esse cara mais... Opa, deixa eu retornar aqui. Vou colocar esse cara aqui mais para cima, aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui e jogar ele mais para cima. Então, é o seguinte, aqui no meio é a média. Essa média, ele está falando que é 300 dias, olha. 300 dias. Vou colocar 300. Aí ele quer saber, vou até colocar menorzinho, porque vou precisar colocar mais informação aqui. Deixa eu colocar aqui 11. Tá? 300 dias. Ele quer saber o seguinte, qual a probabilidade dele ver até 310, né? 310 dias. Só um segundo. 12 tá bom. 310 dias. Então, olha só o que ele quer, gente. Esse valor aqui é a minha média, tá? E esse valor é o que ele quer. Então, gente, ele quer essa área da curva aqui, olha. Essa área da curva. Toda. Certo? Ele quer essa área da curva toda. Até agora o que eu sei é que essa metade aqui, ó, tem 50%. Mas a gente ainda nem vai falar sobre isso. Ele quer essa área aqui, gente, olha. Da curva. Aí o seguinte, aí você vai lá na tabela e vai verificar que lá não tem esse mesmo área para 310. Não tem. Tá bom? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar, tá, uma formulinha. Essa formulinha vai pegar essa curva e vai padronizar. O que é padronizar? Vai transformar ela em uma curva que tem equivalência na tabela. Então, vamos lá fazer isso. Vamos lá fazer isso. Então, eu vou precisar de uma curva, né? Até que eu vou já pegar ela aqui. Dos valores que tem na tabela. Na tabela, então, isso aqui, olha, eu posso dizer o seguinte, isso é uma linguagem minha, tá, gente? Eu posso dizer que, assim, essa aqui é a curva... Opa, deixa eu aumentar aqui, esse negócio está muito pequeno. Tá? Eu posso dizer que isso aqui é a curva dos dados do problema, que são os dados reais do problema, certo? Eu posso dizer que esse daqui é a curva dos valores padronizados. Então, é o seguinte, esse 300 aqui, olha só, gente, esse 300 aqui, eu vou chamar bem aqui ele de Z1, tá? Eu vou chamar ele de Z1, ele vai ter um novo valor, que vai ser o Z1. Ok? E o 310 vai ser o Z2. O Z2. Cadê o Z2? Então, eu preciso encontrar o valor de Z1. Cadê aqui? E eu preciso encontrar o valor de Z2. Z2 é igual aqui. Aí, professor, como é que eu encontro? Aí tem uma formulinha que a gente vai utilizar
para encontrar esses dois valores. Ok? Deixa eu pegar essa curva aqui e deletar. Aí eu vou mostrar para vocês a formulinha que nós vamos utilizar, tá bom? Deixa eu ver aqui se está padronizada. Ok. Tá aqui a formulinha, vou já colocar para lá. Essa formulinha é essa aqui, ó. É essa fórmula aqui, gente, ó, que nós vamos utilizar. Aí como é isso? Por exemplo, ó, eu vou fazer o Z1 aqui, ó. Cadê o Z1? Ó. Deixa eu copiar aqui. O Z1 é igual ao X. Olha, o Z1 está no lugar do 300. Então, 300 menos a média Mi, que é o próprio 300, tá? Dividido pelo desvio padrão, que é 30. Então, esse aqui vai ser o Z1. Espera que eu vou colocar um risquinho aqui no meio. Esse aqui é o Z1, ó. Ele é muito grande, deixa eu deletar aqui. Diminuir esse risco aqui. Esse aqui está de bom tamanho. Esse cara aqui é o Z1. Certo. E o Z2? Eu vou colocar aqui o Z2, olha. O Z2 é igual a o valor 310 menos a média, que é 300, dividido pelo desvio padrão, que é 30. Ok, então esse aqui é o Z2. O Z1, como é um valor que vai ficar no meio, acaba sendo igual a zero. Não é? Então, vamos aqui colocar o Z1. Aqui o Z1 é igual a zero. Tá? O Z2 é igual, olha, 310 menos 300 é 10 dividido por 30, né? Então, vai ficar o quê? 10 por 30, 0,333 alguma coisa aí, né? Então, vamos verificar aqui. Um segundinho. Vai ficar 1/3, né? E aí, vai ficar 0,3333. Tá bom? O Z pode colocar em 2 casas decimais, eu vou dizer, 0,33. Tá legal? Então, vejam só. Então, eu vou colocar aqui, ó. Onde está o Z1? Eu vou colocar o valor 0, tá? Aqui onde está o Z1, eu vou colocar o valor 0. Opa, aqui o 0. E onde está o Z2, eu vou colocar 0,33. Aí sim, gente. Esse valor 0 e o valor 0,33, ele tem na tabela. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar na tabela essa área aqui, olha. Essa área aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu vou procurar na tabela. Vou colocar bem fininho, ó. Essa área aqui, gente, olha. Essa área aqui. Essa área aqui. Então, na verdade, eu estou mostrando para vocês a lógica da normal de Gauss, tá? Se vocês entenderem essa lógica, vocês vão saber 80% da normal de Gauss, do problema da normal de Gauss. Ok? É essa área aqui, ó. Pergunta para vocês. Pergunta não, eu vou fazer aqui novamente, né, uma explicação. Eu tenho um problema onde eu tenho valor de média e de desvio padrão e um valor que eu quero encontrar, de probabilidade. Aí eu pego, monto uma curva, coloco a média 300, coloco o valor que eu quero 310, que é a curva do problema. Aí eu monto outra curva, eu vou substituir 300 por Z1 e 310 por Z2. Quem é o Z? É o X que eu quero transformar, menos a média pelo desvio padrão. Por exemplo, eu quero transformar o 300, né? Então, 300 menos 300 por 30. Agora eu quero transformar o 310. 310 menos 300 por 30. Aí eu vou ter um valor 0 e 0,33. Aí esse valor, ele cobre uma área. Aí essa área eu procuro na tabela. Essa é a lógica do problema. Aí deixa eu retornar aqui com vocês. Coloquem no chat aí, tá? Vocês entenderam
a lógica dos problemas da distribuição normal. Respondam sim, não, talvez. Até aqui tudo bem? Então, aí, Elvis, tudo bem, Elvis? Tudo bem? Fernando, tudo ok? Francisco está entendendo? Júnior, Letícia, Rosana Tássio, Victor, Vinícius. E aí, gente? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Entenderam a lógica do problema? Legal? Certo. Então, o que nós vamos aprender agora, tá? É como montar a tabela, porque o problema é esse. Aí a gente vai abandonar esse problema. Aí eu vou falar sobre a normal de Gauss, eu vou mostrar a notação dela. Aí até a gente chegar na tabela. Quando chegar na tabela, a gente vai aprender a trabalhar com a tabela, depois a gente volta para esse problema e nós vamos descobrir qual é o valor dessa área. Tá bom? Então é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Como eu sempre faço, eu vou pegar aqui o nosso... o desenho, né, aqui do Paint, e vou jogar para o WhatsApp, tá? Sim, quando terminar a aula, eu vou disponibilizar esse material para vocês e colocar também no SIGA, tá bom, gente? Colocar no SIGA. Aí eu vou trabalhar agora com 2 apostilas novas, tá? E mais uma tabela. Aí essa tabela, essa apostila nova, e mais a apostila da aula anterior, eu preciso colocar no SIGA. Acho até que coloquei semana passada. E eu preciso colocar no nosso WhatsApp, grupo WhatsApp. Deixa eu colocar aqui no nosso... Tomada. Pronto, lá vamos. Ok, então vamos retornar aqui. Aí eu vou abrir outro material e vou explicar tudo, que é normal de Gauss, para até chegar na tabela, tá bom? Deixa eu abrir o material da normal, já está aberto. Ok. Então está aqui, distribuição normal. Vamos lá. Primeiro o seguinte, olha o exemplo. Observamos o peso em quilos de 1.500 pessoas, adultas, selecionadas ao acaso em uma população. O histograma por densidade é o seguinte, aí ele mostra aqui um histograma, mais ou menos, do quantitativo de pessoas, na frequência de pessoas e o peso. Aí você pode observar que na linha de baixo, no eixo das abscissas, eu tenho o peso. Então, nessa linha aí, é que está a variável de interesse do meu estudo, tá? Aí, a linha aqui correspondente à linha das ordenadas é a frequência. Então, isso aqui tem uma característica aproximada da distribuição normal. Olha, aí vamos fazer a análise desse histograma, tá? Ele indica aqui, a distribuição dos valores é aproximadamente simétrica, em torno de 70 quilos. É verdade, olha. Olha só, se eu pegar a metade aqui, olha, essa figura aqui, ela é muito parecida com esse outro lado aqui, ó. Então, ela é simétrica. É como se eu tivesse um espelho aqui no meio. Tá bom? O que mais que ele diz? Diz o seguinte, a maioria dos valores, ou seja, 88%, encontra-se no intervalo de 55 a 85. Então, olha, aqui de 55 a 85, eu tenho grande parte das pessoas. 85% dessas pessoas estão nesse intervalo. Outra informação. Existe uma pequena proporção de valores abaixo de 48 e acima de 92. É verdade, olha. 48 fica bem aqui mais ou menos. Abaixo tem poucas pessoas e acima de 98 também tem poucas pessoas. Tá? Então, isso basicamente está dizendo o seguinte, né, que é uma distribuição normal de Gauss. Então, consideremos a variável aleatória, X, peso de uma pessoa adulta escolhida ao caso da população em quilograma. Como se distribuem as probabilidades associadas aos valores da variável aleatória X, isto é,
qual é a distribuição de probabilidade de X, né? A curva contínua da figura, essa curva vermelhinha aqui, olha, que vai acompanhando o comportamento desse histograma, denomina-se curva normal ou curva de Gauss, tá? Que tem esse comportamento. Aí ele fala que, olha, a distribuição normal é uma das mais importantes distribuições contínuas de probabilidade, pois muitos fenômenos aleatórios comportam-se próximos dessa distribuição. Por exemplo, altura, pressão sanguínea, peso e muitas outras, tá? Pode ser utilizada para calcular de forma aproximada probabilidades para outras distribuições, como, por exemplo, para a distribuição binomial. Então, eu posso pegar uma binomial com n tendendo para infinito e transformar numa normal de Gauss, tá? O modelo normal de probabilidade foi desenvolvido por Gauss, né? O Friedrich Gauss, né? Famoso, da distribuição normal de Gauss. Por isso o nome Gauss, lógico, né? Em todos os fenômenos se ajusta à distribuição normal. Então, é o seguinte, nem todos as variáveis e os fenômenos que nós estudamos, nós podemos transformar e ajustar para a distribuição normal de Gauss. Por exemplo, essa daí, ó. Considera a variável aleatória y é a duração de uma lâmpada em certa marca selecionada ao acaso, né? A experiência sugere que esta distribuição deve ser assimétrica. Grande proporção de valores entre 0 e 500 e pequenas proporções de valores acima de 1.500. Então, esse é um exemplo de uma distribuição, né, que não se ajusta à distribuição normal de Gauss, como várias outras, mas se a distribuição tiver um comportamento mais, digamos, comportada, a gente consegue transformá-la numa normal de Gauss. Tá bom? Bem, modelos contínuos de probabilidade, a variável aleatória contínua, tá? Assume valores no intervalo de números reais. Não é possível listar individualmente todos os possíveis valores da variável aleatória contínua e associamos probabilidades a intervalo de valores da variável. Então, na distribuição normal de Gauss, nós vamos trabalhar aí com... tem alguém querendo entrar, eu acho, aqui. Não tem mais, não. Nós vamos trabalhar basicamente com variáveis contínuas, tá? Propriedade dos modelos contínuos. Então, vamos aqui. Uma variável aleatória, x é contínua. Contínua é caracterizada por sua função densidade e probabilidade, tá? Então, na distribuição contínua, nós chamamos a distribuição de probabilidade de função densidade de probabilidade, famosa FDP, tá? Com as seguintes propriedades. A área sobre a curva de densidade é 1. Então, gente, na distribuição normal de Gauss, toda essa área aqui, que está abaixo da curva, ela é igual a 1, tá? A probabilidade entre A e B, entre o valor A e B, a área sobre a curva de densidade fx, acima do x, é a área dessa curva. Então, a probabilidade de x que existe no intervalo de A e B é toda essa área da curva de densidade acima do eixo x entre os pontos A e B. A terceira propriedade, a função f de x sempre vai ser maior que zero para todo valor de x. Então, para todo valor de x, ela vai ser maior que zero. Ou seja, essa curva não vem para cá, para positivo, tá? Ela não pega essa parte aqui, ó, o negativo. Ela é positiva, ela pega a parte positiva. O valor de x, o valor de z pode até sumir de zero aqui, né? Menos para cá, mais para cá, mas a probabilidade não. Ela sempre vai ser maior que zero, tá bom? E para x igual a zero, bem o x bem aqui, assim, olha, a probabilidade igual a zero, tá bom? Só que no caso, essa área aqui, essa área toda, né, essa área toda somada vai ser igual a 100%, vai ser igual a 1, agora esse pedacinho vai ser igual a zero, tá? Então, é o seguinte, ela é simétrica, tá? E a gente vai conversando melhor sobre ela no decorrer da apresentação. Essa aqui é a distribuição normal de Gauss, gente. Então, a variável aleatória x tem distribuição normal com parâmetro μ e variância sigma ao quadrado. Então, o μ é a média populacional. E ela tem esse comportamento aqui, ó. Então, aquela curva, gente, é essa função. O que seria, por exemplo, eu quero encontrar a probabilidade de A a B. Então, eu tinha que integrar essa função de A a B. Não, eu quero a probabilidade de menos infinito até zero. Eu teria que integrar de menos infinito até zero essa função e encontrar a área. Só que a gente não vai precisar fazer isso,
Por quê? Porque ela já é tabelada, tá? Aí eu quero encontrar a probabilidade, ou seja, a área dessa função de menos infinito a mais infinito. Olha, de menos infinito a mais infinito, a área vai ser igual a 100%, que é igual a 1. Tá bom? Aí diz, olha, pode ser mostrado que μ é o valor esperado médio de x, com μ existindo de menos infinito até mais infinito, que é o valor de x, que é a base da curva, tá? Sigma ao quadrado é a variância de x, um sigma quadrado maior que zero. Então, a notação científica dela, estatística, é x tem distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado. Aí, esse μ vai ser zero na padronizada, e a variância ao quadrado será 1, que é a normal padronizada. Naquela curva, tem a curva dos valores reais, e tem a curva padronizada. Na curva padronizada, a média vai ser zero. Vocês perceberam que a gente fez 300 menos 300 deu zero? Então, a média vai ser zero, e a variância vai ser 1, na padronizada. Tá legal? Que é o que ele está dizendo aí. Certo, então as propriedades, olha só, essa aqui é a curva, né? Então, essa altura dela, aqui é essa área de probabilidade, aqui é o μ, né? A esperança do x é o μ, a variância do x é o sigma ao quadrado, o f de x tende para zero quando o x tende para mais infinito ou menos infinito. Então, olha só, essa função aqui, se o x tende para menos infinito, ela tende para zero. Se ele tende para mais infinito, né, ela tende para zero também. Tá? X é igual a μ, é o ponto máximo de f de x, então esse μ, ele é o máximo da função, tá? E μ menos sigma e μ mais sigma são pontos de inflexão. Ó, tá? Você vai ver aqui, são os pontos de inflexão da curva. A curva é normal, é simétrica em torno da média zero. Isso é importantíssimo, gente. Esse lado aqui é 50%. E esse outro lado aqui é 50%. Os dois lados formam 100%. Tudo que acontecer desse lado equivale ao outro lado. Por exemplo, bem aqui, olha, μ. Aí, a área entre μ e μ mais sigma é essa aqui, olha. A área entre μ e μ mais sigma é igualzinho à área entre μ e μ menos sigma, porque ela é simétrica. Então, se eu tiver um valor de z bem aqui, gente, o z é igual a zero. Se aqui eu tenho z igual a 2, e aqui o z é igual a menos 2, então a área de 0 a 2 é igual à área de 0 a menos 2. Então, qualquer valor que eu tiver desse lado, ele vai cobrir uma área equivalente ao outro lado. Se aqui for 0, aqui eu vou ter um valor positivo, aqui eu vou ter um valor negativo. Vamos supor que aqui seja menos 5, então essa área tem... Desculpa, vamos supor que aqui seja 0, né? E aqui seja 5. Então, de 0 a 5, eu tenho uma área A. Então, de 0 a menos 5, essa área será a mesma. Tá bom? Será igual porque ele é simétrico. Aí aqui fala das variâncias, né? Essa é a propriedade, outras propriedades, já falei sobre isso aqui, né? Aí vem um cálculo das probabilidades. Aí ele fala, ele reforça aqui, né? Olha, gente, a probabilidade de x entre A e B é igual à probabilidade de x, né? Onde o valor de x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Quem é essa probabilidade? É a área sobre a curva e acima do eixo horizontal entre x, de x, né? Entre A e B. Como é, professor, que eu encontro essa área? Tu tens que integrar a função de A a B ou procurar na tabela. Lógico, vamos procurar na tabela, tá? Só que na tabela você tem as informações padronizadas. Como assim? Como eu mostrei para vocês. Nós vamos ter uma distribuição, né? Eu vou ter uma média, por exemplo, o nosso problema, o μ era 300, a variância era 30. Aí nós vamos, com aquelas informações, encontrar o valor de z. Aí nós vamos ter o quê? Uma distribuição onde tem aqui os valores reais, né? Aqui era 300, aqui era 310. Aí depois, com essas informações, eu vou construir aqui uma distribuição onde eu vou ter o valor de z. Aí, por exemplo, o A será A menos a média pelo desvio padrão.
O B será B menos a média menos o padrão. E a média sempre vai ser igual a zero. Tá bom? A média sempre vai ser igual a zero. Então, isso é uma... Eu vou precisar construir uma Z normal 0,1. O que é uma Z normal 0,1? É pegar os dados do problema e transformar no normal, no valor de Z. E aí sim eu vou procurar na tabela. Aqui é o seguinte, né? Aí tem o padrão normal reduzido, aquilo que eu fiz, né? Isso aqui é, na verdade, o que eu fiz agora. E aí vamos falar sobre a tabela normal, padrão. Mas antes de entrar na tabela normal padrão, eu vou voltar aqui com vocês e perguntar para vocês. Bem, o que é que eu fiz agora? Eu mostrei tudo que eu já tinha dito. Olha, gente, isso aqui é uma distribuição normal. Essa distribuição tem uma área de 100%. Ela de menos infinita a mais infinita é 100%. Ela de A a B, ela tem uma probabilidade diária. E mostrei que os valores aí que nós vamos utilizar são valores, né, que, na verdade, correspondem a um valor de tabela. Tá? E agora eu vou mostrar como encontrar a tabela. Certo? Como encontrar a tabela. Aí o seguinte, gente, existem dois tipos de tabela. Tem uma tabela que lê do meio para mais infinito, o do meio para menos infinito. E tem outra tabela que acumula de menos infinito até z, tá? Nós vamos utilizar essa tabela do material. Primeiro eu vou mostrar a tabela para vocês, tá? Depois a gente vai para essa área. Então, é o seguinte, a área de z, tá vendo essa área aqui, gente? Ó, essa área aqui de z, tá? Ela é igual à probabilidade do z menor que z para o z maior que zero. Tá? Eu vou mostrar aqui, acho que tem aqui embaixo uma tabelinha. A gente vai, olha, está aqui a tabela. Por exemplo, aqui, esse exemplo, isso é uma tabela. O valor de z, ele está aqui 0,00, então a probabilidade é 500. 0,01, 0,10. Olha, é o seguinte, tenho o valor de z é 0, o primeiro decimal é 0, e o segundo decimal está aqui em cima. Por exemplo, qual a área de 0,11? Esse aqui é 0,10, esse 0,11. Por quê? Está aqui 1 aqui em cima. Ó. Então fica 0,11 é igual a 0,5437. Professor, qual a área de 0,02? Olha, 0,02 é igual a 0,5079. Tá? Então, isso aqui é a tabela. Deixa eu ver se vocês entenderam a tabela. É o seguinte, nós vamos encontrar um valor de z, certo? Vamos encontrar o valor de z. Eu quero que vocês me digam qual a área para z igual a 0,32. Qual a área para valor de z 0,32? Z igual a 0,32. Deixa eu ver se é esse mesmo 0,32, 0,32... 0,32, 0,32, isso. Digam para mim, gente, qual a área para 0,32? Vou escrever aqui. Aqui. Qual o valor da área de z igual a 0,32? Responda no chat para mim. Vamos ver se alguém consegue. Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Elvis. Vamos ver Elvis. Vamos ver Fernando, Francisco, Júnior, Josiane, Tássio, Vitor, Vinícius. Qual é essa área aí? Para z igual a 0,32. Baseado no que está aparecendo aí. Alguém se arrisca a dizer? Então eu vou falar para vocês. A área para z igual a 0,32 é igual a 0,6255. Tá? Então, olha só, gente, no problema aqui, olha, que ele fala. Qual a probabilidade para z menor igual a 0,32? Então, qual a probabilidade dessa área? Aí, pela tabela, nós vamos ver que essa área é 0,255. Ou seja, a probabilidade do z ser igual a 0,32 é igual a 62,55%, ou 0,6255. Aí outra pergunta, qual a probabilidade, olha só, qual a probabilidade do valor z, qual a área ou probabilidade de 0 a 1,71, olha, de 0 a igual a 1,71. Qual é essa área aqui que ele quer saber?
Aí é o seguinte, na tabela eu encontro essa área toda, mas eu sei que esse pedaço aqui é 50%. Então eu pego a área toda da tabela, menos 50%, eu vou ter essa área que ele quer, que é a área de 0, olha, ele quer de 0 a 1,71. Então vamos aqui, olha. Então a probabilidade do Z assumir o valor entre 0 e 1,71 é igual à área de 1,71 menos a área de 0, ou seja, é igual a toda essa área menos essa área aqui, ó. Só que essa área do 0 é 50%, e pela tabela a área de 1,71 é igual a 0,9564. Então, a probabilidade do Z assumir o intervalo de 0 a 1,71 é 0,4564. Ok? Agora, ele vai falar o seguinte, qual a probabilidade... Opa, deixa que eu pulei aqui, ó. Qual a probabilidade... Tá aqui, ó. Opa. Qual a probabilidade... Tá aqui, vai falando aqui, né, que a área de 0 é igual a probabilidade de Z menor que 0, que é igual a probabilidade de Z maior que 0, que é igual a 0,5, né? Que é essa banda aqui, ó. Questão C. Qual a probabilidade de menos 1,32 menor que Z menor que 0? Ou seja, essa área aqui, ó. Qual é essa área aqui, ó? Ok? Qual o valor dessa área? Veja só. Na tabela não tem Z menos 1,32. Então, na tabela, eu tenho 1,32. Então, olha o que ele faz aqui, olha. Ele vai pegar bem aqui, 1,32 esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui, 1,32. Então, essa área que ele quer é equivalente a essa área aqui, que é de 1,32. E como é que eu encontro essa área? Vai ser todo menos meio. Então, você pode reparar que a probabilidade de Z ser menor que 1,32 menos a probabilidade de ser igual a 0, né? Então, vai ficar, olha, a área de 1,32, que é essa área toda aqui de 1,32, menos meio, que é essa área aqui, ó. Essa área que eu encontrei equivale ao que ele quer, que é essa daqui, ó. Então, a probabilidade do Z está entre menos 1,32 e 0 é igual a 0,4066. Outro problema, letra D. Qual a área que está entre 1,32 e 1,79? Olha, entre 1,72 e 1,79 é essa área aqui, ó. Então, como é que eu faço aqui? Aqui é o seguinte, na tabela eu tenho essa área grande e na tabela eu tenho essa outra área grande. Então, o que ele quer é essa grande menos essa outra aqui, ó. Então, na verdade, a probabilidade do Z está entre 1,32 e 1,79 é a área de Z, né, menor que 1,79, menos a área de Z menor que 1,32. A área de 1,79 é 0,9633 e a área de 1,32 é 0,9066. Então, a área de 1,79 menos a área de 1,32 é igual a 0,0567. Então, a probabilidade do Z estar entre 1,32 e 1,79 é 0,067. Outra possibilidade. Qual a probabilidade do Z estar entre menos 2,3 e menos 1,49? Que é essa área aqui, ó. Como na tabela não existe valor de Z negativo, aí eu pego o simétrico dele, que é do outro lado, 2,3 e 1,49. Aí, se eu encontrar essa área aqui, entre 1,49 e 2,3, eu encontrei, então, essa outra área. Então, eu posso dizer que a probabilidade de Z está entre menos 2,3 e menos 1,49 é igual à probabilidade de estar entre 1,49 e 2,3. Aí eu pego, da mesma forma, a área de 2,3 menos a área de 1,49, aí eu vou ter a área que ele quer, que é 0,0574. Outra possibilidade, qual a probabilidade de Z ser maior ou igual a 1,5? Que é esse pedaço aqui, ó. Olha só, ele quer isso.
A tabela vai me dar essa parte aqui, ó. Mas ele quer essa área maior que 1,5. Então, o que é que eu faço? Olha, eu já sei que tudo isso é 100%, que é 1,0. Toda a área. Então, o que é que eu faço? 1,0 menos o valor tabelado, que é esse, equivale à área que ele quer. Então, por isso ele diz que P de Z maior ou igual a 1,5 é igual a 1 menos P de Z menor que 1,5, que é 1 menos a área de 1,5, que é 1 menos 0,9332, que é igual a 0,0668, tá? Então, essa probabilidade, ou essa área, é igual a esse pedacinho aqui, ó. Outra possibilidade, qual a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 1,3? Então, eu tenho aqui essa área aqui, ó, menor que 1,3. Como não tem Z negativo, eu utilizo esse outro valor de Z aqui, ó, que é 1,3. Então, a probabilidade de 1,3 eu sei que é 1 menos a área dela, né? Então, a probabilidade de Z menor ou igual a 1,3 é igual a probabilidade de Z maior que 1,3, que é igual a 1 menos probabilidade de Z menor que 1,3, que é, olha, essa área equivale a essa. E essa aqui é 1 menos o valor tabelado de 1,3, que é igual ao valor tabelado da área de 1,3, 0,9032. Então, essa área aqui é igual a 0,0968. Consequentemente, essa área aqui também é igual a 0,0968, tá? Pela simetria, porque no caso temos curva simétrica. Aí tem várias situações, aí, probabilidade de Z entre menos 1,5, né, e 1,5, certo? Aí você pode fazer de várias formas. Você pode calcular, por exemplo, olha, você pode pegar essa área aqui, né? Quem é essa área? Essa área aqui, gente, ela é igual a essa outra área aqui, ó. Então, se eu descobrir essa área, eu multiplico ela por 2. Então, na verdade, é o seguinte, a probabilidade de Z entre menos 0,5 e 1,5 vai ser a seguinte. Eu posso pegar essa área toda tabelada, certo? Menos o que sobra aqui, né, nesse pedaço aqui, menos esse pedacinho aqui, ó, que sobra, né? E eu posso pegar toda essa e multiplicar por 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 0,8664. É uma questão mesmo de geometria, de olhar geometricamente e fazer o recorte. A letra I, o Z entre menos 1 e 2, tá? Aí eu encontro o Z para essa área aqui, ó, certo? Depois eu encontro o Z para essa área aqui. Então, a probabilidade de Z ser menor ou igual a 2, menos a probabilidade de Z ser menor ou igual a menos 1. Então, a área 2 menos a probabilidade de Z ser maior ou igual a 1 é igual a área 2 menos 1 menos a área de 1, né? Que vai dar igual a 0,8186. É outra possibilidade, tá? E aí, gente, essas são as formas que você pode, né? Certo? Essa é a forma que você pode encontrar aí as informações na tabela, todas essas possibilidades, tá? Deixa eu ver outra situação aqui. Bem, tá. Aí tem o contrário disso. Por exemplo, você tem o valor da área e quer saber o valor de Z, certo? Por exemplo, qual o valor da área, certo? Qual o valor de Z onde a área é igual a 0,975. Aí você pega aqui, olha, a área é essa aqui, né? 0,975. Aí você vai lá na tabela, verifica essa probabilidade. Na tabela você vai descobrir que o valor de Z é igual a 1,96, certo? Eu quero, é o seguinte, eu tenho uma área de 0,4975, que é essa daqui, ó. Qual o valor de Z? Aí você vai lá na tabela, né? Você vai na tabela, só que o valor de Z aqui vai corresponder a tudo isso aqui, ó. Então, você vai na tabela, pega 0,49 mais 50%, então você vai procurar na tabela o valor de 0,9975, porque é a soma disso tudo que ele vai querer, ó. Esse Z aqui corresponde a toda essa área, certo? Aí você vai ver que o valor de Z é igual a 2,81.
Aí a probabilidade de Z ser igual a 0,3, né? Então, olha só, bem aqui, ó, a área é 0,3. Então, qual é o valor desse Z? Olha, gente, se aqui é 0,3, significa dizer o seguinte, que esse pedaço aqui, todinho que está na tabela, é igual a 0,97. Então, você vai na tabela e vê o valor da área de 0,97. Esse valor será o Z igual a 0,53. Da outra forma aqui, ó, qual a probabilidade aqui, né, de 0,975? Bem, na tabela você vai ter esse pedacinho aqui, né? Olha, 975, vai sobrar aqui 2,5%, né? E você vai lá, a alfa é tal, que a área é igual a 0,975, sendo que esse é igual a menos A, né? Negativo, você vai verificar aqui lá pela tabela, essa área aqui, ó. Essa área aqui, ela vai equivaler um valor de Z aqui, que é igual a 1,96. Consequentemente, vai ser equivalência desse outro lado aqui, que é menos 1,96. Então, o valor de Z é 96. Ou seja, eu posso ter a curva, eu posso ter o valor de Z e encontrar a área. Ou eu posso ter a área e encontrar o valor de Z. É só utilizar a tabela de forma correta, tá bom? Bem, aí que tem um exemplo completo, né? Aí que tem assim mesmo. Olha só o que ele fala. Seja X uma distribuição normal com média 10, desvio padrão 60, variância 64, né? Tá bom? Olha, se a variância é 64, então o desvio padrão é 8, né? Então, olha, μ igual a 10, desvio padrão igual a 8. Qual a probabilidade do X estar entre 6 e 12? Isso é uma distribuição normal de Gauss. Gente, aí eu pego 6, menos a média, que é 10, divido pelo desvio padrão 8. Aí no meio, X menos 10 por 8. E aqui na outra ponta, 12 menos 10. Então, eu vou pegar o 6, o X e o 12, vou subtrair da média e dividir pelo desvio padrão, certo? Aí eu vou ter o seguinte, olha, X menos 10 dividido por 8 é o valor de Z. 6 menos 10 por 8 é menos 0,5. 12 menos 10 por 8 é 0,25. Então, eu vou procurar aqui, na curva, a área entre menos 0,5 e 0,26. Aí, pelo que nós vimos aí, essa área aqui entre menos 0,5 e 0,26, ela é equivalente a 0,2902. Ou seja, a probabilidade de X estar entre 6 e 2 é 29,02%. Tá? Aí nós vamos ter aqui, deixa eu ver aqui, isso, tudo bem. Aí ele faz outro problema aqui, né, que é x menor que 8, x maior que 14, aí você faz a mesma coisa. Aí aqui para x maior que k, não é? Qual o valor de k? Aqui a gente vai falar sobre algumas áreas específicas, ok? De probabilidade já definida, tá? Aqui o exemplo sobre o gasto, o tempo gasto no exame, tá bom? Esses problemas. Aqui é a tabela, gente. Essa aqui é a tabela que é importante para vocês, tá? Então, o que nós vamos fazer, né? Basicamente, nós temos aqui, paramos aonde aqui? X, exemplo de X, cadê? Ok. Isso é normal. Então, basicamente, nós vamos ter aqui a situação da distribuição normal, conforme eu falei para vocês. Nós vamos ter um problema real, vamos transformar esse problema numa normal de Gauss, e depois vamos verificar na tabela a área daquela normal de Gauss. Ok? Isso é a distribuição normal de Gauss. E aí existem vários problemas que nós podemos construir a partir dele. Certo? Bem, na próxima